Agora, na retrospectiva 2024 da Jangadeiro, nós vamos falar de economia. Eu tenho aqui uma lista, corte de gastos, alta do PIB, elevação histórica da alta do dólar. Estão entre os destaques que marcaram o ano e que chegaram ao final ainda bastante tumultuando a vida econômica do brasileiro. Para analisar esses e outros temas, nós convidamos o economista e professor da Unifor, Alisson Martins, e vai participar também dessa conversa a nossa jornalista Mônica Damasceno. Sejam bem-vindos. Professor, eu já coloco aqui a questão da instabilidade do dólar, que nesse finalzinho de 2024 deixou muita gente preocupada. A que se deve? A falta de controle do governo em relação à moeda americana, a questão da instabilidade por conta do projeto tarifário? Primeiramente, quero deixar registrado que é uma honra estar aqui participando, da retrospectiva 2024. E quando a gente fala de economia, é um tema tão complexo, mas que afeta a nossa vida, A vida ela traz repercussões para as empresas, para os cidadãos. E, assim, quando a gente fala de câmbio, câmbio é o que traz humildade para os economistas, porque realmente ele é muito volátil, existem muitas variáveis que atuam sobre o câmbio, e na economia brasileira isso ainda é potencializado, isso não é diferente. Quando nós observamos o câmbio brasileiro em relação às outras moedas dos países emergentes, a nossa moeda realmente se desvalorizou de uma forma bastante intensa. E a explicação ela é múltipla. Tá? Primeiramente, o dólar. O próprio dólar ele está se valorizando em relação a todas as outras moedas. O efeito Donald Trump ele é real, ele já está se materializando e isso vem sendo precificado no dólar. Outro ponto é a questão realmente da política fiscal do governo. O pacote que foi anunciado trouxe uma série de dúvidas sobre o mercado, sobre a trajetória da dívida, e isso traz uma instabilidade no mercado que tanto se repercutiu na taxa de juros futura, que é aquela que muito se fala de uma especulação, mas também ela atacou o câmbio. Essa também, o câmbio sofreu muito em razão desse olhar do mercado sobre o descontrole das finanças públicas, e ainda tem outras variáveis, como, por exemplo, a própria narrativa dos investimentos estrangeiros. Hoje, cada vez mais brasileiros estão levando o seu dinheiro para fora. Então, assim, no pacote aí você tem muita coisa que está repercutindo no dólar, e o dólar tem naturalmente aí uma série de impactos na economia. Interessante que o presidente Lula disse recentemente que não há problema fiscal, mas, na verdade, o senhor reconhece que esse é um dos fatores. Sim. O mercado financeiro ele está colocando isso na mesa, a questão da política fiscal como um desafio muito grande para o governo, porque é o seguinte, o que o governo fala é que o arcabouço fiscal ele está sendo cumprido, e realmente, o ano de 2024 vai ser cumprido. Para 2025, existe uma possibilidade de ser atendido. Para 2026, existe realmente uma dúvida se o governo vai conseguir atender o arcabouço fiscal, e isso traz uma volatilidade muito grande no mercado financeiro. Agora, sim, é interessante a gente colocar que as projeções de mercado, por exemplo, de finanças públicas, elas do mercado, o governo vai atender, eles sempre diziam o mercado, o governo não vai atender. E ele atendeu agora em 2024, e para 2025 você já começa a perceber alguns economistas sinalizando, olha, ele pode até alcançar, mas 2026 não, esse é o problema. Então isso está trazendo uma série de instabilidades que vem se materializando aí no câmbio. Em 2024 termina com essa grande interrogação para os 2 próximos anos. Sem dúvida. Esse é um grande desafio aí que o governo ele vai ter que se debruçar. E esse vai ser o grande desafio do governo para colocar a economia brasileira num nível de confiança que ela merece, por uma simples razão. A nossa economia ela apresentou um nível de crescimento em 2024 fantástico. Isso surpreendeu também o mercado, agora já pelo lado positivo.
Professor, trazendo para o nosso dia a dia essa questão do dólar também, do PIB, do desempenho do PIB agora, principalmente no segundo trimestre, como é que nós vamos sentir, já estamos sentindo essa instabilidade no dólar, por exemplo, na hora de comprar, como é que as empresas elas sentem o impacto também dessa mudança? E sobre o desempenho do PIB, o PIB cresceu, né, no segundo trimestre, mas, por exemplo, setores como a indústria desaceleraram. Existe esses números, existe uma preocupação? O que esperar, por exemplo, para 2025? Isso é positivo ou não é? Sem dúvida. Quando a gente olha os números do PIB, né, que foram projetados lá no início de 2024, eles mostram uma economia que ia ser fraca, um crescimento em torno de 1,5%. E o que a gente vai observar é que o ano de 2024 a economia brasileira deve crescer na casa de 3,5%. Esse número vai ser publicado logo ali em março de 2025 pelo IBGE. Mas o que a gente já vê de números atuais já dá para sinalizar um PIB pelo menos o dobro do que o mercado esperava. E o PIB, assim, ele está crescendo não é por coincidência, não é algo do gênero. Existem, né, alguns movimentos, alguns vetores que estão ajudando a economia a crescer, como, por exemplo, o mercado de trabalho. O comércio no Nordeste cresce atualmente a 2 vezes mais que o Brasil. O setor de serviço também cresce, mas existem algumas preocupações, como, por exemplo, o setor da indústria. Né? A indústria ela tem uma série de dificuldades, não é conjuntural, e sim, né, estrutural, em termos de competitividade, em termos de inserção no mercado internacional. Mas aí a gente começa, né, a verificar alguns pontos, né, que você colocou, Mônica, que é a questão da desaceleração, que existem variáveis que preocupam e isso impacta diretamente o empresário e chega na vida das pessoas. Que é o seguinte, o empresário ele não vai investir, sobretudo aquele que tem um olhar para o mercado internacional, se o dólar tem essa variação muito alta. Porque isso pode trazer impactos, por exemplo, nos custos e também no próprio, né, na sua própria venda. Uma outra é os juros. Né? Como é que o empresário ele vai investir se você tem uma taxa de juros reais, né, projetadas do Brasil? Assim, a gente só perde atualmente para a Rússia, que a Rússia está em guerra. Né? Então, juros muito altos, câmbio muito volátil, isso traz muita dificuldade, né? E isso vai desacelerar e o setor que mais sente no curto prazo é a indústria. Então, assim, para 2025, olhando para frente, a indústria deve ser aquele que, né, vai sentir mais esses efeitos deletérios aí do câmbio mais volátil e dos juros mais altos. Né? E isso se repercute na questão do emprego. O pacote de gastos é visto por muitos analistas como fundamental. Só que a gente sabe que existe uma resistência tanto política quanto social muito grande. Qual a leitura que o senhor faz desse cenário? Sem dúvida, é uma equação difícil aí de ser resolvida pelo governo, né? Porque assim, nós temos um país que existem várias demandas, né? Na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, mas também o dinheiro não é infinito, né? Nós temos limites orçamentários e o governo ele tem que tentar encaixar todas essas demandas sociais dentro de um orçamento limitado. Isso, né, tem embates no próprio governo. Né? A gente sabe disso, a gente entende, né, toda a dificuldade, mas o governo ele tem que encontrar, né, soluções eficientes. Né? A gente sabe que tem ainda muito a avançar na questão da eficiência da máquina pública. Né? Nós temos aí as tecnologias avançando, né, novos usos para trazer redução de custos, elevação de produtividade, sobretudo do serviço público. Se fala muito na reforma, por exemplo, administrativa, uma série de benefícios de servidores públicos, e isso o governo tem que colocar na mesa de uma forma mais clara, porque realmente, assim, hoje, o grande entrave para a economia brasileira são as finanças públicas. Se você olhar para todos os outros vetores, você vê, né, uma agropecuária que para 2025, né, os efeitos climáticos serão mínimos. Você vê um comércio internacional em que o governo, né, e que o país vem apresentando uma inserção internacional bem interessante. Se você olhar hoje no mundo, o investidor internacional, aonde ele vai alocar o seu dinheiro? Ele começa a olhar China. Não, China vai sofrer retaliação nos Estados Unidos. Europa está apresentando uma performance econômica muito baixa e ainda tem lá a proximidade daquela questão da Rússia e Ucrânia. A África é um grande ponto de interrogação. Então, assim, dentro dos países emergentes, sobra a Índia, que a Índia também tem sérios problemas, inclusive os culturais, sociais, e tem o Brasil.
O Brasil, qual é o problema? São finanças públicas. Né? Assim, você resolvendo, né, Mônica, resolvendo essa equação, nós temos um mercado consumidor forte, nós temos, né, assim, grandes potencialidades no agro, na indústria, no comércio, e que isso traz aí uma expectativa muito boa, tá, para 2025. O pacote de juros também, que tem causado impacto. O senhor acabou de falar aqui. Qual é a sua avaliação em termos de que o Banco Central está mudando a presidência? O que é que pode vir de novo desse novo momento do Banco Central? Eu até aproveito a fala do Nonato para falar sobre a geração de empregos, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, Sem né, professor? dúvida. Inclusive, viu, Mônica, aqui o Banco Central no Brasil ele tem meta de inflação. E aí ele tenta, né, alcançar essa meta via juros. Nos Estados Unidos, o Banco Central lá ele tem um duplo mandato, que é inflação e emprego. Lá a meta de inflação é 2% e a meta de desemprego é 4%. Bem, aqui no Brasil, né, que é que a gente está observando, né? O ano de 2024 encerra com a taxa Selic em 12,25%, já tem mais 2 aumentos para março, né, para janeiro e março. Janeiro e março, é. Janeiro e março já tem 1 ponto percentual em cada uma das próximas reuniões do Banco Central. E o cenário é um cenário restritivo, né, do ponto de vista de crédito, onde, né, as empresas, aquelas que querem comprar máquinas, equipamentos, veículos, né, expandir a sua capacidade produtiva, ela vai ter mais dificuldade. E na medida em que ela não consegue fazer esses investimentos, né, de ampliação da capacidade produtiva, que nós economistas damos um nome bonito para isso, que é a formação bruta de capital fixo, isso interfere no emprego. Né, porque aí você não consegue mais, né, colocar mais dentro do mercado de trabalho, né, um número maior de pessoas. Mas mesmo assim, o que a gente está observando é um mercado de trabalho forte, mas que ele vai parar de ter esses resultados espetaculares que vem apresentando. Né? Só para vocês terem ideia, no Brasil, em 2024, só de mercado formal, são mais de 2 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho. Não é 2 milhões que foram contratados. Não, você tem um retrato lá de 2023 e agregue agora 2 milhões de pessoas a mais na economia brasileira. No Nordeste, esse número foi 360 mil. No Ceará, vai ser em torno de 100 mil pessoas. Então, assim, são números espetaculares, mas que, em razão desse cenário mais restritivo, ele vai deixar de melhorar e vai apresentar uma certa estabilidade. E assim, o ano de 2025, né, quando a gente olha num panorama, ele vai ser ainda crescente, né? Inclusive, tem cálculos econômicos que a gente faz, a gente já vê um crescimento próximo de 1%, no mínimo, mas não vai ser esse crescimento tão bom como a gente observou em 2024. Né? Um crescimento de 3%, 3,5%, a gente deve ter um crescimento de 2%, uma taxa de desemprego ainda baixa, mas temos algumas pedras no sapato. Professor. Que é juros, uma delas, inflação. E uma delas também é a entrada de Trump no governo, que ele, metade do mês de dezembro, ele chegou a citar que vai rever a questão do Brasil também, junto com outras economias. Né? E, Nonato, aproveitando que a gente está aqui com alguém que pode traduzir o economês, professor, o que significa dizer que nós vamos ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo? Que foi discutido muito, não é, também Sem agora. dúvida. Assim, quanto ao Trump, né, assim, quando a gente fala de economia, né, sabe aquelas viagens que às vezes a gente vai, por exemplo, viagem de bug, né? Com emoção é sem emoção, vai ser com emoção. Ele chegou e vai dizer, vai ser com emoção. Né? A gente vai observar embates, né, geopolíticos, geoeconômicos de uma maneira muito forte, isso está na mesa. Isso vai trazer, né, alguns posicionamentos do Brasil, ele vai ter que escolher meio que algum lado, China, Estados Unidos, e o Brasil vai ter que ser inteligente nesse posicionamento. E na questão do IVA, né, que é a questão da reforma tributária, sem dúvida, assim, a gente vai, né, chegar a ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. Né? Todo esse exercício que foi feito na reforma tributária vai trazer muitos benefícios, né? Existem expectativas de ganho de eficiência, ganho de produtividade, mas, infelizmente, o boleto lá do imposto ele vai ser bem salgado. Né? Isso muito dos benefícios, das exceções que foram colocadas e alguém paga a conta. Né? Como diria aproveitando um grande economista, diz que não existe almoço grátis. Então, se alguém deixa de pagar, o outro vai ter que pagar.
Interessante que a atividade do economista hoje em dia deixou de ser apenas da análise do momento, mas é como que fazendo profecia, porque você está sempre adiantado. Olha, se isso continuar assim, daqui a pouco, 3 meses vai... Então, é quase uma profecia que você está deixando aqui para os nossos acompanhantes da Jangadeiro. E eu até brincaria, na área da economia a gente pode dizer Feliz Ano Novo? Sim, sejamos otimistas, né? Otimistas cautelosos, viu, doutor Nonato? Nonato e Mônica. Assim, em economia, a gente trabalha muito com os chamados cenários econômicos, né? Em que a gente tem as chamadas forças motrizes. Uhum. Você vê juros, câmbio, tudo caminhando e você tenta formar um cenário futuro. Inclusive, a gente utiliza modelos econométricos, né? Cálculos em que tentam nos dar essa previsão de futuro. Mas, assim, a gente ultimamente tem errado, nós erramos, né? Pelo 4º ano seguido, né? É bom até a gente deixar isso claro, né? Pelo 4º ano seguido, nós economistas fizemos projeções que a economia brasileira ia crescer num número menor e ela respondeu de uma forma mais otimista. Que bom. Então, de repente, a gente tem de novo esse erro e a gente chega para o pentacampeonato, né? Apresentando aí um crescimento econômico ainda muito, muito melhor do que a gente está projetando agora. Isso é bom, professor e economista Alisson Marques, que esteve conosco analisando o ano de 2024 em termos econômicos e dando um aqui de profeta, como compete agora ao novo momento dos economistas. Muito obrigado. Eu que agradeço.